olha só, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, só um pedacinho lá, o versículo 11, só uma passagem. Quando eu era menino, falava como, pensava como e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então queria que você ficasse na cabeça com essa expressão, olha só. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Obviamente que o texto não está se referindo ao fato de um menino se fazer homem como gênero masculino. Está se referindo ao crescimento de uma pessoa. Se esse texto fosse escrito por uma mulher, ela estaria dizendo: quando me tornei mulher, deixei para trás as coisas de menina. Porque, na verdade, não se está falando de menino ou de menina, está se falando de criança. E a Bíblia, eu acho engraçado no Novo Testamento, que ora ela fala de criança num sentido positivo, ora ela fala de criança num sentido negativo. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Positivo ou negativo? Positivo. Depois ele diz: quem não for como uma criança, de modo nenhum entrará no reino. Positivo ou negativo? Positivo. Não é? Não vai entrar no reino se não for puro como uma criança e confiante em Deus como uma criança é capaz de ser. E cheio de fé como uma criança é capaz de ter no cuidado que a mãe e o pai têm para com ela. Criança não fica com mão dada comigo, olhando se pode atravessar a rua. Se eu vou, ela simplesmente vai comigo. No entanto, a Bíblia também fala de criança de forma negativa. Diz que nós não devemos ser como meninos, como crianças, levados por todo o vento de doutrina, tudo que vem, que falam, se instala aqui, já que a gente é inseguro de tudo, e aí toda novidade a gente abraça, tudo que aparece a gente quer, e somos facilmente enganáveis, é o que está escrito no texto. Levados por toda sorte de doutrina, segundo homens que induzem ao erro. É aquela nossa capacidade de ser iludido. Capacidade de ser iludido, a Bíblia chama de meninice. Meninice. Esse é um outro texto que fala sobre ser criança, sob um aspecto, não é que é negativo, mas de evolução. Olha só, eu era uma coisa, deixei de ser, quando deixei de ser aquilo, passei a ser outra, que me colocou num patamar melhor do que aquele ali. Então eu era assim. Hoje, que eu não sou mais assim, eu não me comporto mais daquele jeito. Eu mudei. Não penso mais daquele jeito, não raciocino daquele jeito. Minhas ações não são mais como quem pertence àquele estado de ser. Eu, agora, cresci. E agora, crescido, eu ajo como um cidadão que cresceu. Penso como homem, raciocino como homem e quero agir como homem.
como mulher, não importa, ele está falando como gente grande. Mas afinal, o que o apóstolo quer dizer quando então, porque até agora só expliquei o versículo, o que ele quer dizer quando ele diz: mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de criança? Do que ele está falando? Ele está fazendo uma ponte. Lógico que Paulo não está falando que brincava de carrinho e hoje não brinca mais. Lógico que ele não está falando que empinava pipa, porém hoje não empina mais. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, meu irmão, que antes nós estávamos sob controle, à mercê de sentimentos infantis em nós. Insegurança é infantil, carência é infantil, medo é infantil. Ele está dizendo que antes nós éramos meninos, no sentido de nossa fé e de nossa espiritualidade. A gente tinha ainda dentro de nós uma fé pequenininha, pobrinha. Em que sentido? Nós estávamos mais sob controle dos nossos sentimentos, do nosso temperamento, dos nossos hábitos, da nossa carência, do que sob controle do Espírito de Deus. É isso que está dito. Ele está fazendo uma síntese, olha só. Assim como você hoje não brinca mais de carrinho, assim como você hoje perdeu o interesse naquele videogame, se bem que os adultos continuam muitos bem viciados, né? Assim, é tão natural, isso é natural e é fruto de crescimento. Então quero dizer só duas coisas aqui hoje. A primeira delas é que nenhum de nós vence pecado, vence hábito ruim, vence mau pensamento, vence fraqueza, vence dificuldade de ser quem é. Nenhum de nós deixa de ser invejoso ou deixa de ser consultor de site de pornografia, ou fofoqueiro, ou o que for, do dia para a noite. Não deixa de ser o que é num passe de mágica, não deixa de ser o que é por conta de uma fórmula, de um método, não deixa de ser o que é por causa de uma magia, um segredo, um retiro. Não deixa de ser o que é por conta de uma reviravolta que você dê num instante. Ninguém vira outro, ninguém se torna o que não é. Mas todos, preste atenção, todos são chamados a crescer. Começa menino e faz coisas de menino, faz criancice, faz meninice, pensa como criança, age como criança no sentido de estupidez e inconsequência. Você está entendendo? Porém, o que Paulo fala é que há um crescimento. Eu, quando me tornar homem, deixo das coisas de criança. De modo que ele está dizendo que existe etapas, evolução, progresso, o Espírito em mim, em ação, me conquistando, me cativando, me provando o amor de Deus, me ensinando da sua graça, me ajudando a caminhar por fé.
me ajudando a crescer nele, de modo que eu vá crescendo. Ainda que meu homem exterior se corrompa e envelheça, Paulo fala, o meu homem interior se renova dia após dia. Dia após dia. Pressupõe um crescimento. Deus usa a vida, Deus usa as pessoas, Deus usa as fraquezas, como a gente viu hoje lá de manhã. Deus usa os dramas, Deus usa tudo vira caldo para mistura que nos faz se tornar gente. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém? Sim? Primeira coisa que eu queria que ficasse gravado em você: não acontece estas transformações mirabolantes do dia para a noite. Conversão acontece do dia para a noite, viu? Conversão acontece, pode acontecer num rasgo. Caiu a ficha, horas, converte-se, entende, descobre, sacou o que é. Quis Jesus, e foi aquilo ali que ele quis aquela hora, ainda que eu saiba que isso é fruto de uma coisa que veio acontecendo. No entanto, eu sei que conversão acontece assim, radicalmente, de forma imediata. Pode acontecer. Agora, meu irmão, transformação de vida, se livrar das coisas feias, se livrar do que nos faz mal, se livrar do que faz mal ao outro, é um processo que começa quando a gente se converte. E conversão não é outra coisa senão aceitar o perdão de Deus para as minhas meninices. E quando eu aceito o perdão de Deus para as meninices, começo o meu caminho rumo à maturidade, até que seja feito segundo o propósito de Deus, que é que eu me torne conforme a imagem do seu Filho Jesus, que está escrito que é o varão perfeito. O que é varão aqui na Bíblia? Hein? Para dizer para os mais novinhos que não sabem. O que significa varão? Oi? Homem. E varou a mulher. É mole? Essa tradução é horrível. A minha já não diz mais varão e varoa. Mas tem gente que acha que varão é um termo mais santo. Entendeu? Só porque está na Bíblia, que foi escrita a edição revista e corrigida, que não é ali a da Daisy, mas é de alguns. Foi escrito no final do milênio, de 1890 e pouco. Nós não tínhamos ainda entrado no século 20, já estamos no 21, quando foi escrita a revista e corrigida. Varão, varoa. Hoje então é mais santo, a pessoa chega, ô varoa, toma jeito. Quando falou varoa, é para tomar jeito. Ou então o homem não. Quando fala varão, está falando que é um homem de Deus. Varão é uma pessoa especial. Mas aí, diz na outra tradução o seguinte, olha, vamos crescer. Abre lá em Efésios 4. Abre aí Efésios 4 e vamos ler. Efésios 4. No versículo 11. Quem não achou? Então, 4:11. Eu vou ler alguns versículos, preste atenção. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para os evangelistas, outros para pastores e mestres. O que é isso aqui tudo? Ele chamou algumas pessoas e deu a ela dons e habilidades especiais
para servir. Para servir. São os ministros, ministério. Ministério é a palavra que no grego significa serviço. Eles servem. Esses aqui. Eles servem para quê? Ver 12. Com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, do serviço. Então esse pessoal que conduz o povo serve para servir os demais, para que os outros aprendam a servir. Porque os ministros ensinam o outro a obra do ministério. Então, os ministros são servos que servem para ajudar os santos a servirem. É isso que eles fazem. Para que eles fazem isso? Para quê? Qual serviço? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o corpo de Cristo está aqui. No entanto, ele precisa ser edificado. Uma obra. Paulo está falando de uma obra, de uma construção. Ele está falando de alguma coisa que vai subindo. Agora que já tem o fundamento, que é Cristo. O fundamento é Cristo. A pedra angular é Cristo. Mas o corpo de Cristo vai sendo edificado. O corpo de Cristo somos nós. Edificado até onde? Qual que é o propósito de Deus? Aonde Deus quer chegar? Está escrito, versículo 13. Até que, na sua Bíblia está escrito até que? Tá? Até que todos, ó, ninguém está fora, hein? Ninguém está fora. Todos alcancemos a unidade da fé. O que é a unidade da fé? A unidade da fé, meu irmão, não é eu chegar aqui e falar, ai, você, paz do Senhor, paz do Senhor também. Olha, nós temos uma fé que é unânime, a unidade da fé. Deus te abençoe, Deus me abençoe também. Não, a fé sólida, é o que o texto quer dizer, fé sólida. Até que a gente comece a ter uma fé sólida. Tem fé que é mingauzinho, que a gente tem aquela fé no começo que é um mingau. Tem aquela fé que o primeiro vento vem e pumba, põe a casa abaixo. Aqui está dizendo que o corpo de Cristo tem que ser edificado até que todos nós estejamos com a fé solidificada. Ela é uma. Você entendeu? Ela é uma coisa só. Unidade de uma coisa só. Uma fé firme, um bloco. Sabe, um bloco de metal que nada invade, crê mesmo. É para isso que a gente edifica o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo siga crendo, mas creia cada vez mais crente. Aí ele diz que, para quê? Para o conhecimento do Filho de Deus. Olha para que a gente está aqui servindo os servos de Deus. Para que os servos de Deus tenham uma fé sólida e tenham conhecimento do Filho de Deus. Aí você está pensando que é acumulação de conhecimento, que é decoração de versículo, que é frequentar seminário teológico. Você está pensando que é saber intelectualmente. Até falei abaianado para todo mundo entender. Intelectualmente. Você pensa que é saber mentalmente. Não é. Não é disso que ele está falando. Conhecimento para Paulo é outra coisa. Conhecimento para Paulo, ele falou em Romanos. Desejo conhecê-lo. Em Filipenses. Desejo conhecê-lo. Quando Paulo fala isso, ele está falando o quê? Que ele deseja ir na biblioteca consultar uns livros acerca de Deus? É isso que ele está falando? É, meus irmãos? Desejo conhecê-lo. Então significa que ele vai entrar numa faculdade que estuda Deus
teologia, que é o estudo de Deus, aí então ele sai de lá conhecedor de Deus, é isso? Não é. Deus não é matemática, Deus não é uma ciência, Deus não se permite ser estudado, esquadrinhado, analisado. Ele é que nos estuda. E quanto mais você conhece Deus, mais você vai se conhecendo a si próprio. Porque Ele que revela você para você. Aí você vê coisas que não via antes. Se assusta com uns monstros que já estavam lá há mó tempão. Mas só agora que você deu de cara com eles. Porque Deus jogou luz no negócio. Sabe como é? Deus iluminou o porão. Quando Deus ilumina o porão, a tranqueira toda aparece. A gente passou uma vida escondendo os trecos, guardando as sujeiras, pondo tudo aonde ninguém via. Mas estavam lá dentro de nós. Aí vem Jesus e ilumina a porcaria toda, ela aparece. Aí a gente se assusta, acha que começou a ficar mal. Não, meu irmão, começou a ficar bem quando descobriu o quarto fechado. Mas eu vou voltar aqui. Conhecimento de Deus, nesse texto, não é o grego gnose. Gnose quer dizer conhecimento, sabedoria. Esse texto é outro, é epignosis. Epignosis é o conhecimento experimental. Preste atenção, não esqueça disso. Os servos de Deus servem os servos de Deus, cada um com o seu dom, para que o corpo de Cristo seja edificado, todos alcancem uma fé sólida e conheçam Jesus no íntimo por experiência própria, pessoal, individual, sua, que não é a dela, que é sua. Você está entendendo? Não foi um processo de mente, foi um processo de alma, de coração. Conhecer Deus em mim. Não é Deus na Bíblia, ainda que seja o Deus da Bíblia. Não é Deus na Carol, ainda que seja o Deus da Carol. Não é conhecer o Deus no caminho da graça, ainda que seja Deus sob essa experiência aqui. É conhecer Deus em mim. Isso se chama conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Deus na minha vida, no íntimo, andar com Ele, a cada dia ter surpresas do amor de Deus, aprender a confiar, aprender a descansar, aprender. Neste mundo precisa aprender a conhecer Deus. Não mais de ouvir falar é como a fé vem. Mas de caminhar com Ele. Agora a gente já pode. Amém? Agora a gente já pode. Porque Ele já fez morada em nós. Ele habita em nós. Cristo habita em vós ricamente pela fé. Mas eu estou só explicando o versículo, porque se eu odeio ler o versículo, sabendo de que quase ninguém está entendendo, até chegar na parte que eu quero que todo mundo veja. Chegou agora. Continua o objetivo de edificar o corpo. Continua o até que, tá bom? Até que cheguemos à maturidade. A maturidade. Agora ele está falando do nosso assunto. Maturidade, crescer, se tornar adulto. Adulto no quê? Paulo não mudou de assunto não, meu irmão. Adulto naquelas coisas que ele queria. Fé sólida. E conhecimento de Deus para dentro. Até que a gente amadureça.
nestas coisas. E quem amadurece nessas coisas, amadurece. Qual que é, até onde? Até onde que Deus quer? Qual é a medida? É para ter 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m? É para ter 1,90 m? Qual é a medida? É para ser do tamanho da NET? É para ser do tamanho do Tupi? Do Valmir? Qual que é a medida? A medida está aqui no texto, só continuar a ler. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou segundo uma outra tradução, a estatura do varão perfeito. Segundo uma outra, a perfeita varonilidade. Se varão já era difícil, você imagina a varonilidade. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, até a gente ficar do tamanho de Cristo. O que isso significa? Significa que Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida que está acima de qualquer outra vontade. É que a gente se pareça com Jesus. Fala pessoal do seu lado, Deus quer que a gente se pareça com Jesus. De verdade, Deus quer que a gente se pareça com Jesus. Mas quando isso for produzido, não fomos nós que produzimos, é fruto do Espírito em nós. Ah, mas como é que eu produzo o fruto do Espírito? Meu Deus, me conta então este bendito segredo, para eu resolver logo meus karmas. Como? Aí alguém chega e diz para você, você precisa ser santificado, ser santo. Aí ela entende ser santo desse jeito que a gente entende ser santo. E vai se dedicar a procurar, por esforço próprio, fazer com que as coisas aconteçam de forma que você se pareça com Jesus. Não é nada disso. Sabe o que é santidade? Sabe quem é que muda? Sabe quem é que melhora? Sabe quem é que cresce? Quem descansa na graça que nos perdoa e nos deixa recomeçar. Isso é santidade. Santidade é crer no amor de Deus e manifestar esse amor ao próximo. Isso é santidade. Santidade é deixar Deus ser Deus na minha vida. Aí tudo vai acontecendo a partir daí. Santidade é confiar em Deus. Quem não confia em Deus não está fazendo nenhum caminho de santidade. Santidade é descansar na obra de Deus. Tudo que Ele tinha que fazer por mim, Ele fez na cruz. Você entendeu? Isso é santidade. Quanto mais eu creio, mais o Espírito trabalha em mim. Fé e conhecimento dEle, até que eu cresça e me pareça com Jesus. Tem uma outra opção, tem um outro caminho, o atalho, que é querer abandonar o mau hábito através de outros recursos e atalhos. Por exemplo, vou falar isso aqui para a gente seguir e terminar essa parte aqui. Olha só. Uma pessoa que tem um vício qualquer, eu falo vício que fica mais fácil se você entender aí o pecado. Um temperamento, um hábito, uma fraqueza, um pecado, alguma coisa que te prejudica o próximo, porque pecado sempre faz mal, não tem pecado que faz bem, viu? Em supondo que você tenha isso aí dentro de você, fazendo mal, você pode orar, ler a Bíblia, tudo isso é bom e é importante, jejuar. Aí você tem lá um pecado da inveja, então você vai ler agora
tudo sobre a inveja, fazer todos os estudos sobre a inveja. Na verdade, tudo isso aí só vai atiçar a danada, viu? Só vai atiçar. Aí você faz tudo isso aí, meu irmão. Mas se você não aprender a confiar no amor de Deus, que te aceita apesar disso, e que não é porque te aceita que te quer nisso, te aceita assim para poder mudar você não por conta dele, mas por conta de você. Sem confiar no amor de Deus, sem se entregar e se render à confiança em Deus, sem crer que está tudo pago, sem fazer o caminho da graça, não há como fazer qualquer outro caminho senão o do desespero, da insegurança, da incerteza. E aí não fica nada na cabeça do cara, aí tudo que vem seduz. E o pecado aumenta. Olha o que diz aqui o versículo 14. Quando a gente chegar a ser como crescer à medida de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Outra tradução diz meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas. É tudo. Eles só trocam um vício pelo outro, eles só abandonam um tipo de vida por outra que seja igual. A coisa toda está lá dentro. Não se tornou homem, não. Ele só continuou criança e quis mudar a roupa. Virou criança de terno. É o que a religião faz por nós. Levado de um lado para o outro, toda sorte de vento de doutrina, que sempre quer uma novidade, pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, versículo 15, ele está dizendo então, antes quer dizer aqui, não, assim não, pelo contrário, antes quer dizer então isso, pelo contrário, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Então o que eu quero dizer para você? Meu irmão, olha só. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu me tornei homem, esqueci das coisas de menino. No entanto, eu precisei me tornar homem para deixar as coisas de menino. Não dá para pensar as coisas de homem com cabeça de menino. O que eu quero dizer, ou a gente é homem, ou qualquer outra coisa é doença. Homem, menino, ou menino com aparência de gente grande, não tem a ver com crescimento. Você entendeu? Tem que crescer para se atingir a estatura, a proposta e o propósito de Deus para a vida. Existem etapas. É uma evolução no ser, na vida. E a segunda coisa que eu quero dizer, para terminar aqui. Se é verdade que quando eu era menino eu pensava como menino, e quando me virei homem passei a pensar como homem e deixei de pensar como menino, então é verdade então que ninguém nasceu pronto. Eu sei que você já sabe disso, eu sei. Mas todo dia eu deparo com gente que tudo que eu falo o cidadão já sabia. Aquele medo de admitir que precisou rever conceitos. Aquela coisa pastoral, sacerdotal no cara, que ele não quer admitir que já pensou besteira, já agiu como não devia, já foi infantil, já foi criança.
Todos nós já fizemos muita besteira, já fomos muito bobo e já fomos muito criança. Em todos os aspectos da vida, já nos relacionamos mal e continuamos fazendo isso, porque a maioria de nós ainda é criança e precisa urgentemente, está escrito em 1 Pedro, do genuíno leite espiritual. Ainda não pode receber coisas sólidas, precisa ficar na papinha. A papinha é o que João falou para aqueles que ele chamou de filhinhos em 1 João. Filhinhos, os vossos pecados estão perdoados. João vai lá e fala, pais, eu vos escrevo, pais. Não está falando dos pais, dos filhos, que nem eu, a Patrícia somos e a maioria aqui. Está falando dos maduros na igreja. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem, conhecem. Não está falando do professor, está falando do cara que conhece. Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. A igreja pensa que está falando com a mocidade, com o departamento dos jovens, que eles venceram o maligno quando pararam de parar naquela banca cheia de bunda. Quando ele parou de parar naquela banca, aquela palavra foi para mim ontem, jovens, venceste o maligno, né? Essa eu já não vou mais, tem aquela no meu caminho. Você entende? Ou ele muda, ou vai ter que se mudar, todas as bancas vão ter que se mudar para Marte. Não tem essa esperança, quem tem que mudar é ele. Não, mas jovens, está dizendo daqueles que estão numa etapa do processo aí, que a gente disse que é a etapa. Venceste o maligno, é quem já está seguro de que o diabo é assunto de Deus. Diabo não tem assunto comigo, não tem assunto contigo, ele é uma questão de Deus, não é mais minha. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, é o que está escrito. Vencemos o maligno porque Jesus o venceu. Mas está escrito resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o que você pensa que é resistir ao diabo? É ficar assim? Resistindo? É chamar ele para o braço de ferro? Ou é resistir? Eu resisto a esse pensamento. Já falei que isso aí vai dar errado. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, é permanecer crendo. Permanecer em fé. Não é de você que ele foge. É do que há em você que ele foge, meu irmão. É de Deus em você que ele foge. Não é de você que você é bonitão, gostosão e o diabo foge. Não é. Mas está escrito isso. O diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Está escrito também. Lógico. Deixou de crer, ele traga. Abandonou a fé, está no barco dele. Paulo chamou isso de apostasia, apostatar da fé. Vigiai. O que é vigiai? Vigiar é ficar vigiando a vida dos outros? Não. Vigiar é manter esta posição que a gente acabou de falar. Manter a postura, manter a posição, se manter em fé. Isso é vigiar. Vigiar é se manter crendo. Isso é vigiar. As virgens na parábola não vigiaram, dormiram. O noivo veio, bateu lá, elas perderam a noite de núpcias. Jesus depois termina tudo dizendo, quando o Filho do Homem vier, vai ter um monte de gente que não vai estar vigiando. Já não se crê mais que Jesus vai voltar. Nem se prega mais isso. Então está todo mundo aí cuidando da sua vida. Vigiar é continuar crendo, não bobear, não deixar o coração derreter,
não retroceder, andar por fé, não por vista, em nome de Jesus. Isso é vigiar. Bom, eu estou falando isso só porque todo mundo aqui pensou um monte de versículo acerca do diabo, então agora eu volto porque eu queria falar, o diabo não é meu assunto mais, não passo meus dias pensando nele. E ele apronta um monte. Só Deus sabe o que ele apronta. Não nos revela porque seria demais para nós. Mas eu estou dizendo isso e eu nem lembro mais porquê dessa vez. Por que eu toquei no pobre do diabo? Hoje de manhã o Caio falou, o diabo não foi o erro foi meu, a culpa é minha, o diabo está perdoado. Diabo perdoado é boa. Para de jogar a culpa no diabo, não é? Isso é uma outra coisa que significa crescer. Crescer significa parar de arranjar culpados para as coisas que são culpa nossa. Para de crucificar o diabo. Jesus já foi crucificado pelas nossas culpas. Para de acusar o diabo. Ele que é o acusador dos irmãos, está escrito em Apocalipse. Ele fica o tempo inteiro lembrando das nossas culpas. Não seja diabo, que é acusar. Né? Dirigir a outro a responsabilidade. É minha. É minha, é minha e é minha. E sabedor dela, eu consigo mudar, está entendendo? Consigo tocar minha vida, seguir adiante, consigo amadurecer. E desse modo, finalmente, 1 João chega nos filhinhos. Ele falou para os pais, falou para os jovens que venceram o diabo, e eu nem ia falar dos jovens, e falou dos filhinhos. Quem são os filhinhos? Os novinhos na fé. Ele falou o que para os filhinhos? Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados. Sabe quem são os filhinhos? Os que acabaram de nascer? Sabe que precisa para ser filhinho? Olha lá, hein, para ser o primeiro degrau do negócio. Convicção de que nossos pecados foram perdoados. Isso é o que precisa para ser filhinho. É engraçado que na igreja é o inverso que acontece. Demora uma vida para o cara acreditar que ele foi perdoado. Ele busca aquilo a vida inteira. E quando finalmente ele acredita que ele foi perdoado e passa a viver da graça de Deus, aí ele não é mais tido como um santo, um experiente, um maduro. De modo que eu só quero terminar dizendo o seguinte: os novinhos na fé são os que já foram perdoados. E eu estou dizendo isso, não me esqueci, porque eu disse aqui que a maioria de nós ainda era criança e precisava do leite espiritual. E o leite espiritual é aquele que é dado aos filhinhos. E o que os filhinhos precisam saber? Que seus pecados foram perdoados. É isso. Ninguém conhece Deus antes disso. Como os pais. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Não. Ninguém é pai antes de ser filho. Você pode ver pela sua experiência. Alguém aqui foi pai antes de ser filho? Alguém foi mãe aqui antes de ser filha? Todo mundo só nasce como filho, ninguém nasce pronto. Mas as pessoas querem ser crentes prontas. E pensam que eu acredito nessa história, nesse conto da carrochinha. Então não se iluda com você. E não desista de você. Amém, querido? Só quero que você vá, se você esquecer tudo que eu falei até aqui, tudo, e você deve esquecer uns 80%, lembra só disso que eu estou dizendo agora. Talvez você precise disso no meio desta semana. Não se iluda com você. Não se iluda.
Você está longe, tem que crescer. Você ainda é capaz de fazer muita bobagem, muita arte. Você é capaz de pintar o set. A maioria de nós ainda é menino em gente grande. Eu não me iludo comigo. Por outro lado, não desista de você. Não desista de você. Não desista de você. Não se canse de você. Não se maltrate. Não se penitencie. Não se bata. Não se sacrifique, Jesus já se sacrificou. Não desista de você. Há esperança para tudo em nós. Tudo em nós pode ser mudado. Só que em nós vamos continuar sendo nós. Ninguém vai virar o outro. E ninguém vai virar anjo. A fé vai ser do seu tamanho. E você, cada dia que passa, mais do tamanho de Cristo. Vocês entendem assim? Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, só para ficar melhor gravado. Quando eu falo para dizer, eu tenho objetivo. Eu não estou pedindo você ficar de macaquice. Não, diga de fato. Não se iluda contigo. Fala para a pessoa, não se iluda. Não se iluda. Não se iluda que você ainda pinta e borda se deixar. Não se iluda. Ah, se essa coisa subir, vem que todo mundo que estava em volta, morando tranquilo ao redor de mim, que nem se mora ao redor das terras férteis do vulcão, quando aquilo sobe, meu irmão, destrói tudo ao redor. Não se iluda. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse não sai da frente. Faço toda hora sem perceber. Mas para não deixar ele assim tristinho, desanimadinho, diga, e não desista tampouco. Não desista de você. Diga aí, não desista de você. Não desista. Basta as pessoas desistirem de nós, né? Já basta os outros. Deus não desiste. Não desista também de você. É uma angústia, é uma aflição, é uma fraqueza. Não desista. Não se concentre nela também, se concentre em Deus. Um dia ela terá seu fim. Vamos orar por conta disso? Vamos ficar de pé? Que bom que a gente pôde ter esse momento tão gostoso, proveitoso, e que eu percebi aqui que o silêncio teve a ver com a captação. É verdade isso que eu percebi? Teve a ver com a captação. Aí você leva isso aí, espero ter sido útil, transforma isso em vida em você, porque isso é só uma palavra. Quem transforma isso em palavra é o Espírito em você. Viu? Vamos orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Pai amado, estou aqui reunido nessa noite simples, singela, mas especialmente alegre. E com meus irmãos aqui, todos teus filhinhos. A maioria de nós engatinhando, ainda que tenha conhecimento bíblico, ainda que saiba todo o fundamento teológico, decore todas as coisas, nós estamos nos referindo ao conhecimento de Deus no íntimo e no coração. Senhor, queremos te conhecer, poder da tua ressurreição e participar dos teus sofrimentos, está escrito, e caminhar contigo, e olhar para ti,
autor e consumador da nossa fé, para que a gente, Senhor, seja gente grande. E gente grande é muito diferente daquilo que o mundo chama de gente grande, que a igreja chama de gente grande. A igreja chama de gente grande quando eu tenho já malícia, quando eu já tenho esperteza, quando eu já tenho muito conhecimento acumulado, quando eu sou um bom falastrão. Senhor, mas não, eu quero te conhecer lá dentro e andar contigo e ver como tu és, como tu ages, como tu fazes, porque como tu fazes é como eu quero fazer. Quero andar por essa vida, tornando tudo doce ao meu redor, abençoando os que estão ao meu redor, perdoando os que estão ao meu redor, tal como tu fazes. Quero que ao passar por mim as pessoas sejam melhoradas, como tu fazes. Quero que de mim saia virtude, como em ti, Senhor, para que nós façamos obras maiores do que a que tu mesmo fizestes, conforme tu profetizaste. Senhor, este é o corpo de Cristo, um pedaço dele.